Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Estamos de volta com as nossas lives. Nós mudamos de cidade, mudamos de casa, obviamente. Passamos uma semana organizando casa, instalando internet. E hoje estamos morando em outra cidade, junto com a minha família. Mas a gente vai estar fazendo um vídeo sobre isso. Quem sabe amanhã ou depois nós vamos estar soltando um vídeo tanto no Instagram quanto no YouTube, falando sobre a nossa mudança, o porquê da nossa mudança. Quero que todos sejam bem-vindos. Meu amigo Fabiano acabou de entrar, um beijo no seu coração. Eu gostaria que você compartilhasse, pegasse esse aviãozinho aí, compartilhasse com o maior número de pessoas, para nós desfrutarmos juntos dessa palavra, dessa verdade. Hoje nós vamos falar sobre não deseje ser o que você não foi criado para ser. Eu creio que será uma noite sobrenatural. Saudade de você também, Fabiano. Amo você e sua casa, mano. Né? Geazi tá voltando de viagem, missionário da Bahia. Um beijo, Deus abençoe vocês. Gostou do quadro da parede, Raquel? Essa é provisória, a gente vai estar melhorando e ajustando tudo, ainda estamos arrumando a casa. Convide o maior número de pessoas para participar dessa live. Eu quero te convidar a estar até o fim com a gente. Como eu disse, eu preciso de um tempo mais longo para me fechar uma linha de raciocínio, mas eu creio que você vai ser muito ministrado com essas verdades. E eu estava falando com a minha filha essa semana. Nós estamos pensando em fazer duas ou três noites de uma conferência online. Quero a opinião de vocês, se vocês participariam com a gente nessas 2 ou 3 noites. Ainda vamos estar definindo uma data, mas eu estou pensando em a gente fazer uma conferência online, se assim podemos dizer. Pela primeira vez a gente está fazendo essa conferência. Tá? É tudo muito novo para mim na questão da internet, mas vai dando feedback aí se você estaria junto nessa conferência. Nós faremos alguma coisa diferente aí pra gente, enfim, nós vamos trabalhar sobre isso. Josa, seja bem-vindo, Josa, Deus abençoe você, amo sua vida. Adelma, Isaías, toda a família lá em Brasília, sempre com a gente, amo vocês. Glória a Deus, muito bom. Mais um pouquinho nós vamos começar. O som tá bom aí para vocês? O fundo aí, como é que está o fundo musical? Tá muito alto? Tá bom? Para que possa ficar tudo ok para a gente começar juntos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho recebido testemunho de pessoas que foram curadas durante a live. É muito maravilhoso isso, poder ser um canal de Deus, abençoar pessoas, e é muito bom. Nós estamos aqui para isso, para ministrar o corpo de Cristo. Moisés está aí, o Daniel entrou, o Gilton, amigo meu, o Fabiano falando que o som está ok, fundo bem discreto. Esse fundo foi você, esse pad foi você que me mandou, né, Fabiano? Eu devo muito para você, cara. Muita gente, cara, muito legal, muito legal. O Sidney entrou, o Gui. Isso, vamos divulgar, glória a Deus, vamos divulgar aí, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, ok? Mais um minutinho e nós vamos começar, tá? Essa live vai ficar salva depois, vai ficar salva no nosso Instagram, vai depois subir para o canal do YouTube e para a nossa plataforma do Spotify, ok? Deixa eu ver... Júlia tá mandando um beijo. Oi, Julinha, um beijo para você, filha. Deus te abençoe. Amém. A Joseli está divulgando, estou divulgando, legal. Pastor, no final tem uma pergunta para fazer, ok, Rafael? Rafael tá toda semana. No final nós vamos tentar abrir a pergunta. Vamos lá. O assunto, o tema que Deus colocou no meu coração, eu às vezes falo sobre outras coisas, né? Mas o assunto que Deus colocou no meu coração, para mim estar ministrando no Brasil, por enquanto, e eu creio que mais um tempo fora do Brasil, é sobre identidade, sobre quem nós somos, né? O pastor Júnior Galvão acabou de entrar, um beijo no seu coração, meu irmão Rodrigo de Franca.
O que Deus colocou no meu coração é para falar sobre a centralidade de Cristo, sobre a nossa identidade. Para mim, a identidade e a centralidade de Cristo está totalmente ligado, porque identidade tem a ver com aquele que você é igual, identidade não tem a ver com aquilo que nós fazemos, identidade tem a ver com quem nós somos igual ou iguais. Então, não deseje ser o que você não foi criado para ser. O grande problema é que quem desconhece quem é, e a maioria das pessoas não sabem quem são, tá? A maioria das pessoas não sabe quem são. Talvez mais de 95% das pessoas na Terra não sabe quem são. Nós somos a geração mais bem informada de todos os tempos, mas ainda não temos o conhecimento acerca de quem nós somos. E o problema é que quando nós desconhecemos quem nós somos, nós acabamos nos tornando alguém que nós admiramos. Todos nós temos alguém que admiramos. Então, quando você não sabe quem você é, você acaba tentando se tornar alguém que você admira. Então, como você não sabe quem é, você tem alguém que você admira, você acaba absorvendo aquilo e assumindo ou tentando assumir aquela identidade. Eu falo tentar porque você não consegue, você nunca vai conseguir ser alguém além de você mesmo. Qual é a vantagem de você descobrir a sua identidade? Segura comigo aí, tá? Qual é a vantagem de você descobrir a sua identidade? A verdadeira identidade, ela nos livra de sermos uma xerox. Tá certo a palavra xerox? Quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, nós não queremos mais ser uma xerox, nós não queremos mais ser uma cópia. Então, há uma vantagem muito grande quando você descobre quem você é. Você já não quer mais ser outro, você não quer ser mais uma xerox, porque a sua identidade faz você ser original. Você não é cópia, você não é um eco, ou não deveria ser um eco, você é uma voz. Deus não criou você para você ser uma cópia de alguém. Preste atenção, Deus não criou você para você assumir o lugar de ninguém, nem para alguém assumir o seu lugar. Você é único, você é intrínseco, então ninguém é igual a você e você não é igual a ninguém. O que Deus colocou em você, Ele não colocou em mim. O que Ele colocou em mim, Ele não colocou em você. Isso faz de você uma pessoa especial e também faz de mim uma pessoa especial. Agora, não tem nada de errado em admirar pessoas, não tem nada de errado em admirar pessoas, mas desejar ser como elas bloqueia o potencial depositado dentro de nós. Admirar pessoas é saudável, aprender com pessoas é saudável, porém, desejar ser como elas bloqueia o potencial depositado dentro de nós. Agora, vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 1,19, João capítulo 1, versículo 19, vem comigo, até o versículo 23. João 1,19 ao 23. Presta atenção. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? Quem és tu? 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. João está dizendo: eu não sou Cristo. 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? João Batista disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. 22. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de tu mesmo? Então ele, João Batista, respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor,
como disse o profeta Isaías. Preste atenção. As pessoas estavam confusas a respeito de João, sobre quem ele era. Era Elias? Era o Cristo? Quem ele era? Mas João estava resolvido. Então o problema não é se as pessoas não sabem quem você é. O problema é quando você não sabe quem você é. As pessoas não saberem quem é o Ricardo não tem importância nenhuma. Porque não é o que as pessoas sabem a meu respeito que me torna maior ou menor, que me torna relevante ou irrelevante. O que faz a diferença é quando eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu deixo de ser dependente, carente da opinião das pessoas. Preste atenção, nós só estamos começando. Não é relevante as pessoas saberem quem você é. Ou pelo menos não é tão relevante quanto você. Muitas pessoas, por não saberem quem são escravos da opinião das pessoas. Não seja escravo do que as pessoas dizem ao seu respeito, seja favorável ou seja contrário. Não seja escravo do que as pessoas dizem. Não seja refém, senão você vai depender do que as pessoas falam. Seja, você vai ficar ferido quando elas falarem mal de você, ou você vai se sentir soberbo, ou vai achar que é alguma coisa quando as pessoas falarem o que é, ou que quando elogiar você. Agora, saber quem você é, preste atenção, um dos grandes benefícios de conhecermos a nossa identidade, de sabermos quem nós somos, preste atenção, saber quem você é, te liberta de fazer e de saber sobre tudo. Presta atenção, saber quem você é, te liberta de fazer e de saber sobre tudo. Tem gente que quer fazer tudo e saber sobre tudo. Quando você sabe quem você é, você não precisa fazer tudo e nem tampouco estudar sobre tudo. Paulo disse: uma coisa eu faço. Davi falou: uma coisa a buscarei. Jesus falou que uma coisa era necessário. Preste atenção, a Bíblia é um livro de homens que fizeram uma coisa. Você não precisa saber muito, você precisa saber o que tem a ver com a sua identidade. Você não precisa estudar sobre tudo, você precisa ser especialista no assunto que Deus, ou no tema que Deus colocou em você. Preste atenção, quem é pau para toda obra não é mestre em obra nenhuma. Quem é pau para toda obra não é mestre em obra nenhuma. Nós estamos vivendo um tempo no corpo de Cristo que nós não precisamos de clínicos gerais. Nós precisamos de especialista. Esse é um tempo que nós não precisamos de clínico geral. Nós precisamos de pessoas cirúrgicas, pessoas que são especialistas. Então, para de querer saber sobre tudo, falar sobre tudo, estudar sobre tudo. Se especialize naquilo que Deus depositou em você. Quem é pau para toda obra não é mestre em coisa nenhuma. Entenda isso. Se Deus te chamou para falar de oração, estude sobre isso. Se Deus te chamou para falar sobre fé, estude sobre isso. Se Deus te chamou para falar de finanças, esse é o seu assunto, esse é o teu tema. E quando alguém falar com você sobre, e aquele assunto, e isso, você fala: eu não fui chamado para isso. A mão não entende do pé, e o pé não entende da mão. Dá para você entender isso? A tua identidade te liberta de saber sobre tudo, de estudar sobre tudo e de fazer tudo. Eu não preciso estudar tudo, eu não preciso ler tudo, eu preciso ser cirúrgico, preciso naquilo que Deus me chamou. Você está comigo? Porque eu estou só numa introdução, eu não entrei no assunto ainda, vem comigo, eu não entrei. Porque o tema dessa live qual é? Não deseje ser o que você não foi criado para ser. Nós vamos entrar aqui, agora, no âmago da live, do tema. Preste atenção, queridos, preste atenção. Eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi que Lúcifer, nós sabemos quem é Lúcifer, né? O anjo de luz que se transformou em um demônio, ok? Presta atenção.
Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Lúcifer. O que foi que Lúcifer fez que o transformou em um demônio? Qual foi o pecado de Lúcifer? Vá com calma. Eu sei que você pode, eu sei a resposta, vai com calma, porque podemos estar enganados. Qual foi o pecado de Lúcifer? O que foi que o transformou de um anjo de luz no demônio? Qual foi o pecado, você sabe? Peraí, pastor, o pecado de Lúcifer foi querer ser igual a Deus. Está vendo como é que a nossa resposta é muito rápida e nós podemos estar enganados acerca disso? Preste atenção. Qual foi o pecado de Lúcifer? Lúcifer se prostituiu? Lúcifer usou drogas? Qual foi o seu pecado? O que fez com que um anjo de luz se transformasse no demônio? Vamos interagir. Fabiano falou comércio, acesso, haha, aprendi contigo. Muitas pessoas nesse período, preste atenção, querido, muitas pessoas nesses dias têm vivido sobre a síndrome de Lúcifer. Muitas pessoas nesse tempo, você vai entender sobre isso e você vai ficar chocado com isso. Muitas pessoas nesse tempo têm vivido a síndrome de Lúcifer. E qual foi a síndrome, ou qual é a síndrome de Lúcifer? Qual foi o pecado de Lúcifer? Qual foi o pecado que ele cometeu, que ele deixou de ser o sinete da perfeição? A Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Ele deixou de ser o sinete da perfeição e ele se tornou um demônio, Satanás. Preste atenção, já tem gente respondendo aqui. Uau, eu gosto disso, cara. Eu quero que você leia comigo. Se você tiver com uma Bíblia, é importante a gente fazer uma live, mas está com uma Bíblia na mão, né, irmãos? Isaías 14. Isaías 14 é uma tipologia, é algo que aponta, né, para Lúcifer, tá bom? Isaías 14, do 12 ao 14. Presta atenção. Isaías 14, do 12 ao 14. Acharam aí? Isaías 14, do 12 ao 14. Olha o que diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aqui está falando da queda de Lúcifer. Agora ele vai explicar por quê, tá? Como caíste do céu, ele foi lançado do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Por que aconteceu isso com Lúcifer? Qual é a sua síndrome? Verso 13, presta atenção, verso 13. Tu dizias no teu coração, Lúcifer, enquanto o anjo de luz dizia, tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Olha o 14, olha para a sua Bíblia. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O pecado de Lúcifer não está diretamente ligado, preste atenção no que eu estou falando. O pecado de Lúcifer não está diretamente ligado ao que ele fez, mas sobre quem ele queria ser. O pecado de Lúcifer, o que fez Lúcifer se tornar um demônio, não foi o que ele fez, mas quem ele queria ser. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, todos nós aprendemos o que na nossa vida cristã? Eu creio que todo mundo que está assistindo essa live já aprendeu. Todos nós aprendemos que o pecado de Lúcifer foi querer ser igual a Deus. Na verdade,
Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o que foi nos ensinado? O que foi nos ensinado? Que o pecado de Lúcifer foi querer ser igual a Deus. Está certo isso? Deus não quer que ninguém seja semelhante a Ele. Pode alguém ser semelhante a Deus ou não? Pode? Por que Deus fez um anjo de luz se transformar em Satanás, em se transformar um demônio? Por quê? Quando foi? Como é que se faz para um anjo de luz? Ou qual é o caminho que um anjo de luz pega para se transformar num demônio? Dá para você entender isso? Qual foi o caminho? O caminho foi querer ser semelhante a Deus. Então, qual foi o pecado de Lúcifer? Querer ser o que ele não foi criado para ser. Qual foi o pecado de Lúcifer? Querer assumir uma identidade que não era a dele. Você está sentado aí ou não? Qual foi o pecado de Lúcifer? Foi o que ele fez? Não, é sobre quem ele queria ser. Lúcifer, o anjo de luz, se tornou um demônio por querer ser quem ele não foi criado para ser. Irmãos, isso é chocante. Isso é para a gente sentar, parar e pensar. O que fez o sinete da perfeição, um anjo de luz, se transformar num demônio? Prostituição? Drogas? Bebidas? E eu não estou falando que isso é certo, pelo amor de Deus. Eu estou falando que esse não foi o problema de Lúcifer. O problema de Lúcifer foi querer ser aquilo que ele não foi criado para ser. E por ele querer ser o que ele não foi criado para ser, ele deixa de ser um anjo de luz e ele se torna o príncipe das trevas. Ele deixa de ser o sinete da perfeição e ele se torna um demônio. Olha só o quanto é perigoso querer ser o que nós não fomos chamados para ser. Exatamente, Gildo. Podemos estar pecando inconscientemente, exatamente isso. Estamos muitas vezes pegando um caminho, tentando se tornar o que nós não fomos criados para ser. Porque ser semelhante a Deus é um pecado que Deus não aceita? Seria isso? Deus não aceita que ninguém seja semelhante a Ele? Todos nós sabemos, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus não se irou com Lúcifer por causa que ele queria ser semelhante, porque Deus não quer ninguém semelhante, ou Deus não queria ninguém semelhante a ele. Não foi esse o problema, porque se Deus não quisesse ninguém semelhante a ele, Deus não tinha criado, e foi ideia de Deus criar o homem, criar eu e você, a imagem e semelhança dele. Preste atenção. O problema de Deus não era que Lúcifer queria ser semelhante a ele. O problema foi que Lúcifer queria ser o que ele não foi criado para ser. Então não tem problema eu e você assumirmos que somos a imagem e semelhança de Deus, porque foi assim que ele nos criou. Ainda que Adão tenha caído, Cristo restaurou, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a extensão de Deus na terra. O problema, como está dizendo Fabiana, que é desejar ser quem não foi criado para ser. Preste atenção nisso. Deus não rejeitou Lúcifer porque ele queria ser semelhante, porque se Deus abominasse algo ou alguém ser semelhante a ele, ele não teria nos criado a sua imagem e semelhança. Então o pecado de Lúcifer não foi querer ser igual a Deus, diferente do que nós aprendemos. Sabe qual foi o pecado de Lúcifer? Querer ser o que
que ele não foi criado para ser. Por quê? Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, e falar que somos a imagem e semelhança de Deus não traz ira sobre Deus. Pelo contrário, assumirmos a imagem e semelhança de Deus glorifica a Ele. Então o problema de Lúcifer não foi querer ser igual a Deus. O problema de Lúcifer foi querer ser o que ele não foi criado para ser. Preste atenção. É aqui que está o problema. É aqui. Porque um anjo de luz, o que significa um anjo de luz? Um anjo de luz significa que ele é o anjo que caminha na luz, redundantemente falando, mas ele passou a ser o príncipe das trevas. Quando? Que ele deixou de andar na luz e passou a ser o príncipe das trevas, quando ele tentou ser o que ele não foi criado para ser. Nós perdemos a luz quando tentamos ser o que nós não fomos criados para ser. Então, é muito pesado o que eu estou falando. Eu sei que é pesado para alguns, é muito pesado, mas o caminho para se tornar um demônio é desejar ser o que não foi criado para ser. Fabiano, meu Deus, isso quer dizer que sempre quando almejamos ser outro, estamos na síndrome de Lúcifer. Essa é a estratégia de Satanás, roubar a nossa identidade? É isso, Fabiano, é isso. Essa é a síndrome de Lúcifer. Tá? Novamente, olha o que o Fabiano colocou aqui, gente. Siga o Fabiano oficial. Esse camarada é um homem de Deus demais. Meu Deus, isso quer dizer que sempre que almejamos ser outro, estamos na síndrome de Lúcifer? Exatamente, essa é a estratégia de Satanás, roubar a nossa identidade. Como ele não conseguiu ser o que ele não foi criado para ser, ele vai colocar isso nas nossas mentes, trabalhar para que nós desejemos ser, o que nós não fomos criados para ser. Então o pecado de Lúcifer não foi querer ser semelhante a Deus. O pecado de Lúcifer foi querer ser o que ele não foi criado para ser. É aí que está o pecado. Não é pecado você querer ser o que Deus te criou para ser. Se Deus te criou para ser um empresário, não tem pecado ser empresário. Se Deus te criou para ser um médico, um professor, um advogado, um jurista, não tem pecado nisso. O pecado é quando você quer viver, quer assumir um lugar que você não foi criado para aquilo. Você está comigo? Você está entendendo a seriedade disso? Quantas pessoas desejam algo que não é para elas? Quantas pessoas almejam uma posição que não é para elas? Novamente, preste atenção, o pecado de Lúcifer não foi querer ser semelhante a Deus. O pecado de Lúcifer foi querer ser o que Deus não criou ele para ser. Nós aprendemos durante toda a nossa vida que Lúcifer quis ser igual a Deus, e por isso ele se tornou um demônio. Não, o pecado de Lúcifer não foi querer ser semelhante a Deus, porque se Deus não quisesse ninguém semelhante a ele, ele não teria feito a mim e a você a imagem e semelhança dele. Então o pecado de Lúcifer não foi querer ser semelhante a Deus. O pecado de Lúcifer foi querer ser o que ele não foi criado para ser. A Nilza está falando, a grande questão é assumir a nossa identidade e viver isso. Exatamente. Qual é o papel do diabo hoje? O que é um demônio? É alguém que tentou ser o que não foi criado para ser. Aonde o diabo vai trabalhar? Para que eu e você, para que nós venhamos ser despertados a ser, a assumir aquilo que nós não fomos criados para ser. Quando é que uma pessoa se torna um demônio? Vamos se aprofundar mais. É quando ela tenta ser o que ela não foi criada para ser. Agora, preste atenção. Eu sei que é muito mais fácil andar na estrada que os outros estão andando. Eu sei que é muito mais fácil trilhar o caminho que todos estão trilhando. É muito mais fácil ser o que os outros têm e são, mas esse não é o seu caminho, não é o nosso caminho. Olha o que a Beth colocou: ser o que fomos criados para ser
na plenitude de Cristo. Exatamente, gente. Preste atenção. Eu sei que é mais fácil andar nas estradas que os outros estão andando. Ser o que os outros têm e são. Mas esse não é o nosso caminho. Às vezes você olha para alguém na internet, está bombando, alguém tem não sei quantos mil seguidores, tem não sei o que, e você quer ser o que ele é. Escute, essa é a síndrome de Lúcifer. Esse não é o seu caminho. Muita gente está ganhando dinheiro na internet, esse é o seu caminho. Muitas pessoas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, esse é o seu caminho. O Fabiano colocou: imagina a responsabilidade quando vamos aconselhar alguém, filhos, etc. Pois além de termos consciência da nossa identidade, não podemos instruir eles a ser quem nós estamos pensando que eles sejam. Exatamente o nosso papel como líderes, pastores, pais, discipuladores, é ativar as pessoas nos seus fundamentos, ou no fundamento, não no seu destino. Nós ativamos as pessoas no fundamento, nós não definimos quem elas vão ser. Nós não podemos definir quem os nossos filhos serão, o que eles vão fazer. Nós devemos trabalhar em fundamento. Você planta uma árvore, mas você não define o fruto da árvore. Dá para você entender isso? Preste atenção. O problema é que a gente vê alguém tendo resultado e a gente acha que a gente vai ter resultado também. As pessoas estão fazendo isso, então eu vou fazer também. As pessoas começaram a vender aquilo, eu também vou vender. As pessoas estão fazendo isso na internet, então eu também vou fazer. Não, você não é cópia. Você não é xerox. Não pegue o caminho que os outros estão andando. Eles não são iguais a você, eles não carregam o que Deus depositou em você, e você não carrega o que Deus depositou neles. Preste atenção nisso. Não pegue o caminho. É muito mais fácil pegar um caminho, trilhar um caminho que todos estão trilhando. Olha o que o pessoal da casa do pai, lá de Montes Belo, meu amigo pastor Roberto, geralmente querer ser o que não somos vem da vontade da fama. Exatamente, Roberto. Mas por que tem essa vontade? Por ignorância acerca de quem é. Lúcifer buscava ser semelhante a Deus, e nós somos semelhantes a Deus e buscamos viver diferente do que somos criados. Exatamente, Jonathan, exatamente. Lúcifer queria ser o que nós somos, e nós não queremos assumir o que fomos criados para ser. Uau! Lúcifer queria ser como você e como eu, porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Lúcifer queria ser como eu e você, e nós não queremos assumir aquilo que fomos criados para ser. Pense nisso um minuto, por favor. Quando é que você vai deixar de ser xerox? Quando é que você vai parar de falar o que todo mundo está falando? Quando é que você vai parar de imitar pregadores? Aprender, ouvir, ser ministrado por homens de Deus, maravilhoso, mas não copie ninguém, não seja ninguém. Não fique pegando trejeito de ninguém. Quando alguém subir no público, que possa ver você e não você imitando ninguém, porque Deus não usa xerox, Deus só usa originais. Mano, Deus nos conhece na nossa identidade nele. Claro, quem não nos conhece, quem não se conhece somos nós. Preste atenção, você pode ouvir fulano, pode ouvir ciclano, eu não vou citar nome de ninguém. O Brasil é muito rico em homens e mulheres de Deus, mas você não precisa aprender. Alcance a fome que eles têm. Se você os encontrar, pede para eles orar por você. Não tem nada de errado. Ministre sobre a minha vida, derrame essa unção sobre a minha vida. Não tem problema nenhum. O problema é quando você quer ser igual a eles. Olha o que a Sheilinha, beijo Sheila, olha o que a Sheilinha colocou: o Senhor não trabalha com plágio, e sim com o que é original. Exatamente, Deus não trabalha com plágio, Deus trabalha com original. Aprenda, você pode aprender comigo, que você não pode ser igual a mim. Eu posso aprender com você, eu posso orar por você, eu posso ministrar unção sobre você, mas você não pode ser eu. O Roberto, geralmente querer ser alguém é mais fácil do que entrar em Deus e se conhecer ou nos conhecer nele. Exatamente, Everton. Deus não usa xerox, Deus usa originais. Gente, é muito legal essa interação, eu gosto disso, cara. Fabiano, uau, o que faz mesmo os demônios tremer é quando você flui naquilo que Deus depositou em você. Existe uma unção em você que não existe em mim.
existe uma realidade. Preste atenção, olhe para mim, vem para cá. Preste atenção. Você é único. A sua impressão digital é única. Existem coisas, a ciência explica isso, a ciência reconhece isso, que existem coisas em você que não tem ninguém. Se você entendesse isso, a depressão sairia da sua vida hoje. Pastor, mas isso não nos torna soberbo? Você já encontrou um peixe soberbo? Você já encontrou um pássaro soberbo porque sabe voar? Você já viu um peixe soberbo porque sabe nadar? Não tem soberba em você assumir quem você é. Soberba é quando você quer viver além do lugar que Deus te projetou. Sabe o que nós precisamos nessa geração? Olhe para mim. Sabe o que nós precisamos dessa geração? Nós precisamos de você. Você sabe que essa geração precisa de você, não de uma cópia. Sabe o que essa geração precisa? De mim, fluindo em quem eu sou, você fluindo em quem você é. Você consegue entender isso? Você recebeu um depósito no seu espírito que Deus não depositou em ninguém. Você fala, então eu sou melhor que os outros? Não, Deus depositou no outro o que Ele não depositou em você. Preste atenção nisso. Para que serve uma live como essa? É para que você tenha coragem de assumir. Eu vou assumir quem eu sou. É mais difícil abrir caminho no meio da mata? Sim. É difícil fazer o que ninguém está fazendo? É difícil ter coragem de falar o que ninguém está falando? Fundamentado biblicamente, tá? Não é reinventar a roda. É difícil falar o que ninguém está falando, mas se Deus depositou isso em você, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para assumir quem você é. Deixa eu falar uma linguagem que parece uma frase coachiana, mas não é. Se Deus não faz fracasso, você é um sucesso. Se Deus não erra, você não é um erro. Preste atenção o quanto isso é poderoso. Eu quero que você entenda que nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai escrever livros, nem todo mundo vai subir no púlpito para pregar, mas não é o púlpito que define você. O que define você é você conhecer quem Deus te criou para ser. Parece que quando a gente pega o microfone é que a gente se torna alguém, porque a gente atrai a atenção de todos. Não, não. Tem pessoas na Bíblia que estão escritas na Bíblia que nunca fizeram nada. Tem pessoas na Bíblia que nunca fizeram nada e elas estão na Bíblia. Por quê? Porque sucesso não é ser conhecido. Sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Sucesso não é ter uma multidão te seguindo. Sucesso é quando os céus estão te aplaudindo. Você consegue entender isso? Isso é sucesso. Sucesso não é quando todos te aplaudem, porque quando todos te aplaudem, provavelmente o céu te vaia. Sucesso é quando os céus te aplaudem, é quando você decide viver o que você foi criado para ser. A maior realização de uma pessoa é quando ela é e vive exatamente o que ela é em Deus. Exatamente, Roberto, exatamente isso. Preste atenção. Sucesso é ser conhecido no céu, Thalita, é verdade. Por favor, olhe para mim. Essas lives é para ativar você. Eu posso ministrar você, eu posso ensinar você. Eu só não posso moldar você naquilo que eu quero que você seja. É tempo de nós termos coragem de assumir quem nós somos, o que Deus depositou em nós. Dá para você entender isso? O que você não tem, Deus colocou em alguém. E quando você acessa aquele alguém, você desfruta daquilo que Deus depositou nele. Existem coisas que Deus depositou em mim. Quando você
acessa a mim, você desfruta do que Deus depositou em mim. Aquilo que Deus depositou em você, quando eu acesso você, eu desfruto. Essa é a questão do reino. Essa é a questão do reino. Qual que é o caminho de Lúcifer? Como é que se faz para um anjo se tornar demônio? É desejar ser o que não foi criado para ser. Esse é o caminho que faz um anjo virar um demônio. E o que faz um filho se tornar um bastardo? O que faz um herdeiro querer comer a comida de porcos? É querer ser o que ele não foi criado para ser. É isso. É isso. O que faz o anjo de luz, o sinete da perfeição, querer se tornar um demônio? Quando? O que faz? Foi porque ele quis ser semelhante a Deus? Não! Se esse fosse o problema, Deus não teria feito ninguém semelhante a ele. A questão é, Deus não aceitou Lúcifer querer assumir uma posição que ele não foi criado para ser. Deus não, preste atenção, Deus não nos abençoa fora daquilo que fomos criados para ser. Preste atenção, preste atenção. Você já viu um peixe passando fome dentro da água? Você já viu uma planta que está no seu habitat morrendo? Não. Por quê? Quando o peixe está na sua fonte, no centro da vontade qual ela foi criada, ela tem tudo que ela precisa. Muitas vezes, as nossas necessidades é porque estamos trilhando um caminho que não é nosso. Estamos tentando fazer o que não fomos chamados para fazer. Estamos querendo abrir uma empresa porque o outro abriu. Estamos querendo desenvolver um comércio, vender uma mercadoria porque o outro vendeu e está dando certo. Ei, você não precisa fazer o que o outro está fazendo. Você só precisa ser e fazer o que Deus te chamou para ser. No centro da vontade de Deus tem tudo. Na sua identidade tem tudo. Nós já vamos encerrar mais um pouquinho, presta atenção. Sabe aquela criança que começou a ir para a escola agora? 4, 5, 6 anos. A mãe pega uma mochilinha, coloca o seu material, coloca o lanchinho, o suco, coloca tudo isso e põe nas costas do menino, da menina e fala: filho, vai para a escola, tá tudo aí na mochila. O lápis está aí, o caderno está aí, o lanchinho está aí. Presta atenção. Quando Deus te mandou para a terra, Ele colocou uma mochilinha nas suas costas. Ele falou: filho, o dinheiro que você precisa na terra está na mochila. A esposa que você precisa está na mochila. O esposo que você precisa está na mochila. A cura que você precisa está na mochila. Ou seja, quando Deus te mandou para a terra, tudo que você e eu iríamos precisar, Ele colocou na mochila. Deus não começa algo sem antes terminar. Deus não criou o homem para depois criar comida. Deus criou a comida para que depois houvesse a fome. Deus não cria fome para comida. Deus cria comida para fome. A necessidade, quando surge, Deus já tem uma resposta. Quando surge uma necessidade, Deus não vai criar o suprimento. Deus cria o suprimento para que, quando a necessidade surgir, você abra a mochila e tire tudo que precisa. Não existe um problema que você está enfrentando ou que vai enfrentar que já não existe uma saída em Deus. Quantos podem dizer amém?
Não existe um problema que você está passando, que você vai passar, que Deus não tem proporcionado uma solução e uma saída. Por quê? Porque Deus terminou você. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. O hoje, o amanhã, o semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, todos os nossos dias estão escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Deus colocou na mochilinha. E o que é essa mochila, pastor? Onde é que está a minha mochila? É o seu espírito. No seu espírito tem tudo que você vai precisar. No seu espírito tem cura. Repete o que, Lucas? O que você está querendo que eu repita? Eu falei tanta coisa, me fale aí. Tudo que você precisa está no seu espírito. Eu falei da mochila, Deus colocou a mochilinha dentro de você e falou: olha, para vencer o pecado está tudo aí. Para cuidar dos seus filhos. Pastor, o que é que vai ser do futuro dos meus filhos? Eu depositei em você. Como é que eu vou fazer para pagar a faculdade dos meus filhos? Está aí dentro. Está aí dentro. Está aí dentro. É isso que nós precisamos entender. Grita aí, Josa. Está com vontade de gritar? Grita, filha. Essa é a verdade, irmãos. É a verdade que liberta. Você está assistindo essa live dizendo: meu Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você está reclamando do que não tem, porque não reconhece o que tem. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quando você falar o que você não tem, você não vai reconhecer o que você tem. Eu tenho provisão, eu tenho prosperidade, eu tenho cura, eu tenho paz, eu tenho família, eu tenho. Preste atenção. Deus não criou a fome para a comida. Deus criou a comida para a fome. A necessidade da comida não vem antes da comida. A comida vem antes da fome. Na escola, quando eu abro a mochila, o professor é o Espírito Santo que ensina o que significa cada coisa dentro da mochila. Exatamente. É na escola do Espírito, quando eu abro a mochila, que o Espírito Santo ensina sobre cada coisa, sobre cada verdade. Ei, para de tentar ser uma cópia. Para de tentar imitar. Para de tentar ser igual aos outros. Para de tentar ter resultado no que os outros estão tendo. Para de tentar fazer o que os outros estão fazendo. Ganhar dinheiro com o que os outros estão ganhando. Para. Pega o caminho que Deus tem para você. Tá, pastor, o senhor está falando sobre tudo isso, mas como é que eu faço? Você precisa falar com o fabricante. Você precisa falar com aquele que te fez. Não tem outro caminho. Tempo com a palavra. Oração em outras línguas, meditação na palavra. Pare para ouvir a Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O mais interessado em revelar quem você é, quem está mais interessado não é você, é Deus. Porque quando você vive a vida que Deus te criou para viver, você glorifica Ele. Nós não glorificamos a Deus fazendo o que não fomos chamados para ser. Nós não glorificamos a Deus quando fazemos aquilo que não fomos chamados para ser, ainda que isso que estejamos fazendo seja bom. Preste atenção, vou falar isso novamente. Nós não glorificamos a Deus quando fazemos aquilo que não fomos chamados a fazer, ainda que isso seja bom. Nós glorificamos a Deus quando estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não é sobre resultado, não é sobre fazer, é sobre ser. É sobre ser. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Está tudo dentro de você. O problema é que a gente prefere homens do que o quarto. Nós preferimos conferências do que ter tempo com Deus. E eu não sou contra as conferências, eu não sou contra ouvir pessoas, nada disso. Eu estou falando, não é errado ouvir pessoas, não é errado fazer conferência. O problema é quando a gente quer resultado pronto, quando a gente não quer viver o processo,
quando a gente não quer se esvaziar para conhecer a vontade de Deus. Esse é o problema. É quando a gente quer surfar na unção do fulano. Fulano prega muito, fulano canta muito, eu vou lá porque... Aí você vai lá e surfa na onda dele. Lá tem a unção porque ele está fluindo na identidade dele. Você vai lá, surfa na onda dele, mas quando você sai de lá, a onda dele ficou com ele, porque a unção é dele. Foi Deus que deu para ele. E aí você volta, passa 1, 2 dias e a onda baixa. Por quê? A unção que Deus derramou em mim é para gerar uma fome em você. É exatamente isso, uma geração do fast food, quer tudo pronto. É isso. É gostoso ir para uma conferência onde tem muito da glória de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, mas isso é para gerar uma fome, para você sair de lá e falar: eu vou buscar o que Deus tem para mim, eu vou mergulhar no que Deus tem para mim, e não simplesmente viver de conferência em conferência, de um lugar para outro. Você está conectado na fonte. Você tem o Espírito de Deus que está sobre qualquer homem e mulher. Preste atenção. É isso, Fabiano. Não surfa na onda do outro. Deus está levantando uma onda para você. É a onda que Deus está levantando. Está dentro da sua identidade, dentro do seu chamado. Quando é que você vai ter coragem de assumir? Eu quero terminar. Quando é que você vai ter coragem de assumir quem você nasceu para ser? Pastor, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Quando é que você vai ter coragem de pôr para fora o que Deus depositou dentro de você? Quando você vai ter coragem de assumir uma função, um ministério que Deus depositou em você? Pastor, mas eu não vejo ninguém fazendo isso, porque ninguém foi chamado para isso, foi colocado em você. Exatamente, Tafarel, é isso. Chegou a hora de falarmos da nossa história e não dos outros. É exatamente isso, exatamente. Eu amo ler os heróis da fé. Eles geram fome em mim, mas eu não quero passar minha vida inteira falando dos heróis da fé. Eu quero viver o que Deus depositou no meu espírito. Eu quero expressar o fruto que Ele depositou no meu espírito. Dá para você entender isso? Eu não quero ficar segunda após segunda aqui entretendo você. Eu quero gerar uma crise em você pelo Espírito. Eu quero gerar uma crise em você para que você tenha coragem de sair da Xerox, do eco e se tornar uma voz. Eu vou me tornar uma voz. Eu vou viver. Se eu estou falando do que? De ser famoso, não estou falando de ser famoso nada. Eu estou falando de você ser o que você foi criado para ser e sair dessa síndrome de Lúcifer. Eu não vou ser, eu não vou querer ser, eu vou parar de ser ou de tentar ser o que eu não fui criado para ser. Presta atenção. Não tem anonimato no reino. O que tem são funções diferentes. Quando o pé está escondido dentro do sapato, ninguém está vendo o pé. Está vendo só o sapato. Mas o sapato não anda sozinho. Quem faz o sapato se mover é o pé. Mas ninguém está vendo o pé. E por mais que a mão pegue, ela só pode pegar quando o pé leva. Dá para você entender isso? Tem parte do corpo que nunca vai ser vista, mas ela é extremamente importante. Então não tente ser conhecido. Não se pode esconder uma cidade edificada. Não se pode esconder uma cidade edificada. Invista tempo na edificação do seu espírito. E Deus vai manifestar, vai colocar você na posição que você foi criado para ser. Orar não faz Deus fazer o que eu quero que Ele faça. Orar não faz Deus me colocar no lugar que eu quero que Ele coloque. Orar me ativa na identidade que eu tenho em Cristo. Tá? Orar não me faz ser o que eu quero ser. Não me faz ter o que eu quero ter. Orar me faz assumir o que Deus me abençoou, me entregou em Cristo Jesus.
Alguém está pedindo para mim colocar, para me falar sobre a mochila. Quando Deus te mandou para a terra, Ele colocou no seu espírito como se fosse uma mochila tudo que você iria precisar. Hoje, amanhã, depois. Deus não começa sem terminar. Deus não começa sem terminar. O que vocês acham de nós marcarmos uma conferência para falar sobre isso? 2, 3 noites. Quantos? Eu queria ouvir de vocês aí, dar um feedback, quem participaria, porque a gente vai fazer... Dá para fazer alguma coisa, filha? Fazer aberta? Não sei como é que nós faríamos isso, né? Nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso, tá? E eu queria fazer uma conferência, não sei se dá para fazer fechado, eu vou falar com o Fabiano sobre isso. O Fabiano está online, nós vamos falar sobre isso depois. Vou chamar o Fabiano na videochamada e eu quero marcar para nós fazermos uma conferência. Bora, participa, é isso, Beth? A Flávia, é isso, quero saber quem está dentro para participar 2 ou 3 noites. Top! Faz das 22 às 11, pelo YouTube seria bom. Aí, o Fabiano já está dando ideia. Sheilinha, verdades espirituais liberadas nessa geração. Ok, ou pelo Zoom, o Fabiano está falando, pelo Telegram, a Sheila está falando. Eu vou falar com o Fabiano, gente, que ele entende bem mais do que eu não entendo nada. Nós vamos ver uma maneira para nós estarmos fazendo isso. Presta atenção, mas vão ser 2 ou 3 noites para a gente balançar a figueira, irmãos. Oração, ministração, fazer um negócio punk. Amém? Combinado? Alguém quer fazer alguma pergunta aí para a gente orar? Eu quero orar, não sai agora não, quero orar por você. Quero orar por você para a gente se libertar dessa síndrome de Lúcifer. O Marcos, do Gerando Filhos lá em Carapicuíba, um homem de Deus, trabalha nas nossas redes, ele vai subir essa live para nós. Amém? A Delma está concordando de a gente fazer a nossa conferência, a Flávia, Carriele, Priscila, opa, tô dentro, que legal, que bom, que joia. Segunda e terça, começar a semana na pegada, o Fabiano falando de segunda e terça, seria interessante, Fabiano, segunda e terça, amém. Para acessar tudo isso, é passar tempo no hora após hora, também, hora após hora, meditação da palavra, ter comunhão com os irmãos, jejum, cada uma dessas coisas é uma chave, amém? Ok, tem alguém que tem uma pergunta aí? Tem mais alguém que tem uma pergunta para nós orarmos? A ideia dessa live é isso, gente, é deixar um gostinho de quero mais. A Beth está falando que segunda e terça é top. Ok, vamos trabalhar, quem sabe a gente divulga isso daqui de amanhã para depois, para a gente fazer semana que vem. Deixa eu ver como é que vai ser aqui. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Irmãos, amanhã talvez eu, junto com a minha filha, vou fazer um vídeo para a gente falar da mudança nossa de cidade, da igreja tão preciosa que a gente deixou. A Sheilinha, que é a pastora, acho que o Cleito também está online, o pessoal de Carapicuíba. É muito preciosa, minha igreja local, eu amo esse povo, é minha casa, e eu quero fazer um pequeno vídeo para falar sobre isso, tá? E quem sabe amanhã a gente já faz esse vídeo e solta, tá bom? Amém? Vamos orar, obrigado pela sua presença, obrigado por estar juntos, e eu vou estar mantendo vocês informados, tá? E eu creio que vai ser bênção. Tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito. Obrigado pela tua palavra. Eu sei que essa palavra tocou pessoas, e pessoas agora estão sendo ministradas, pessoas estão aí chorando ouvindo essa palavra. Eu sei no meu espírito que tem pessoas que estão chorando neste momento, perdidas, sem saber o que fazer, quem são, cheia de interrogativas. Senhor, que a verdade de quem elas são possa brotar no seu espírito agora, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro um povo fluindo na sua identidade,
Eu declaro, Senhor amado, que essa síndrome de Lúcifer, querer ser quem nós não fomos criados para ser, seja quebrado, seja cancelado. Nós somos como Jesus é, assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Uau! Rangaramacandara. Rocantaramamandaramassu. Eu ativo identidade. Eu ativo identidade neste momento. Dons, ministérios, empresas, negócios. Eu ativo curas agora, se manifestando agora. Toda palavra maldita seja quebrada agora em nome de Jesus. Todo decreto de uma autoridade sobre a nossa vida que foi liberado e nos aprisionou porque nós aceitamos essas palavras, eu cancelo. Agora eu declaro um povo livre, livre para fluir, para andar, correr numa velocidade muito maior do que estava andando ou correndo. Se alguém estava enfermo, seja curado e curada agora. Eu declaro lares sendo tocados, homens, mulheres, famílias sendo ministradas agora pelo poder de Jesus Cristo. Salvação sobre a família, em nome de Jesus. Homens e mulheres de negócio, Senhor, avançando com sabedoria, com entendimento. Esse não é um tempo de crise, mas de transferência de riquezas. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo o teu povo na autoridade de Cristo Jesus, e eu te agradeço. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, meu irmão. Eu estou muito tocado pela presença do Senhor aqui. Foi muito glorioso, muito glorioso. Foi além das minhas expectativas. Você não é igual a ninguém, ninguém é igual a você. Ninguém é melhor que você e você não é melhor que ninguém. Você é único, intrínseco. Viva no máximo daquilo que você foi criado para ser. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. E durante essa semana nós vamos mandando mais notícias e vamos ver o que nós vamos fazer, tá bom? Um beijo e até a próxima, em nome de Jesus.